Sou Roberto Teixeira Lima, técnico na área de epidemiologia, leciono nessa área e venho aqui falar com vocês sobre a questão do conceito operacional do que a gente chama de causalidade em saúde. A discussão que a gente coloca é o seguinte: o que é que determina uma causa e um efeito na área da saúde, como entendimento técnico operacional? Nesse sentido, a epidemiologia vai servir de ferramenta técnica para conceituar o que é causa e o que é efeito e como você vai medir esse sentido de causalidade, né? Na epidemiologia, a ferramenta técnica utilizada para isso é o que a gente chama de conceito de risco. Risco, dentro de um conceito mais simplista, tem a ver com o que a gente chama de razão de chance de acontecer um determinado dano, considerando a probabilidade ou a possibilidade do indivíduo estar exposto a um determinado fator que a priori não se sabe se tem causa ou razão de causalidade. Isso pode ser medido dentro de um procedimento técnico centrado no princípio matemático, mas que pode ser extrapolado para um sentido não apenas matemático. Embora no final das contas a gente está falando de probabilidade. E probabilidade é um conceito típico das ciências exatas, né? Mesmo não sendo tão exato como o próprio nome diz, mas é um material técnico que a gente utiliza na área da saúde. E é um instrumental técnico da epidemiologia como área de conhecimento, né? A pergunta é: como é que eu vou afirmar para um serviço, para uma gestão, ou para mim mesmo, para reconhecer como uma questão de entendimento técnico, o que é que está determinando a ocorrência de um dano? Pegando, por exemplo, a hipertensão, ou a obesidade, ou um processo infeccioso, né? Então a pergunta que se coloca é: o que é que está causando a evolução dessa situação de doença? A resposta que vai ser dada a isso é utilizando a ferramenta da epidemiologia. Entre outras alternativas, a gente tem o conceito de risco de causalidade. Então eu pego o conjunto das variáveis que eu acho que tem a ver com aquele dano, por exemplo, a hipertensão, e eu vou associar a este evento um conjunto de fatores que a princípio tem uma ideia não muito precisa, mas que a gente já sabe dentro do que a gente chama do cotidiano da dinâmica de saúde, que pode ou não ter a ver com a relação do dano. E nesse sentido eu vou fazer um procedimento matemático para fazer um cálculo numérico, onde à medida que esse valor cresce, é proporcional ao efeito de causalidade para aquele dano. Do ponto de vista prático de fazer isso, a gente diz: quanto maior o risco, maior o dano, ou maior a razão de que aquele fator determine aquele dano. Isso é o que a gente chama na epidemiologia de risco relativo, ou razão de chance daquele fator estar associado àquele dano. E isso é um procedimento técnico muito utilizado na epidemiologia para explicar os efeitos de causalidade dos fatores que estão associados a qualquer dano de natureza da ordem que tem a ver com a questão de saúde, com a questão de doença, inclusive até com a questão de morte, né? E na área da enfermagem, ou na área da gestão de serviços de saúde, onde o enfermeiro se encontra ali como um profissional habilitado, ele vai ter que deter essa informação técnica. A princípio parece não muito fácil, mas na rotina, quando você se apropria dessas ferramentas técnicas, você vai ver que fica fácil explicar o que é que está determinando mais para aquele dano, e a partir daí você pode tomar decisões de priorizar problemas e priorizar procedimentos para evitar que aquele dano se perpetue ou se evolua dentro daquele grupo populacional que você assiste, ou até mesmo a nível de população. Então daí a gente pode dizer que a epidemiologia, dentro da prática da enfermagem, pode fazer o diferencial para você estabelecer um conhecimento de causa e efeito, ou de determinação da doença ou do processo do adoecimento. Isso é analisado tanto a nível institucional,
controlado, como por exemplo um hospital, ou um ambulatório, ou uma clínica, mas é principalmente utilizado no que diz respeito no campo da saúde coletiva, onde você vai analisar processos coletivos de determinação de doença, de adoecimento e de morte.